Olá, sou Anderson do canal Teologia Puritana Explicada. Nós temos tratado dessa grandiosa obra do Dr. Joel Bick e Mark John, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. Essa teologia puritana é uma obra que fala sobre os puritanos, as suas definições que eles tinham ali a respeito dos atributos de Deus, é o que nós estamos tratando aqui. Hoje, especialmente, vamos falar sobre a onisciência de Deus. Então, que Deus assim nos ilumine nessa noite, né? Vamos então estar adentrando. Ou seja, nós temos trabalhado em uma série sobre os atributos de Deus. É um tema grandioso, meu irmão. Então, estamos aqui por mais essa noite para continuar desdobrando os atributos de Deus. O que é os atributos de Deus? Tratamos já sobre isso, mas os atributos de Deus são a característica, é a forma pela qual Deus se comunica ao homem, à humanidade, através dos seus atributos. Nós já falamos, então, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Falamos sobre a simplicidade de Deus, falamos sobre a eternidade de Deus, falamos sobre a imutabilidade de Deus. E agora vamos tratar sobre a onipresença de Deus. Todos esses atributos você encontra a partir da página 100 aqui da obra Teologia Puritana, ok? Vamos então adentrar nesse assunto. Tá funcionando tudo ok aí, né, filha? A câmera ali, tudo joinha? O que é que foi? Pega uma água pro pai lá. Para cima então. A onisciência de Deus. Deus possui conhecimento infalível de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Então, de acordo com os oponentes da teologia reformada, ou seja, alguns críticos, né, aqui mais na frente desse capítulo, ele vai falar que são os que provieram dos arminianos, né? Qualquer um, filho, vai, era água. Foi os que vieram dos arminianos, dessa linha. E o que acontece? Aqui ele fala sobre Deus possui conhecimento infalível de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Então, de acordo com os oponentes da teologia reformada, os seres humanos não são criaturas livres. Ou seja, levando em consideração a teoria de Charnock, que é o puritano que estamos tratando sobre a obra dele aqui nessa noite, os oponentes da definição de Charnock, que é o puritano, eles falam que se as definições de Charnock estiverem certas, segundo eles, os seres humanos não são criaturas livres. É um argumento de contraposição da definição que vamos tratar aqui, certo? Vamos continuar desdobrando para melhor entender. Vou colocar aqui no lugar para não derramar em cima do livro, né? Então vamos lá. Os teólogos reformados responderam a seus vários críticos, mostrando que, por sua vez, esses eram incapazes de defender adequadamente a onisciência de Deus. É o que os teólogos reformados puritanos falaram. Vocês não têm capacidade de defender adequadamente a onisciência de Deus, que é esse atributo que Charnock define aqui para nós nessa noite. Esse atributo divino era o aspecto mais problemático da doutrina reformada de Deus. Por quê? Porque não é um atributo fácil de explicar e associar com a realidade, né? Com as escrituras, né? Com os acontecimentos. Então, ele tem sua definição e explicação complexa realmente. Então, é o que nós vamos entender aqui, ó. O pensamento de Charnock sobre a onisciência divina se inicia no estilo típico da abordagem geral da sua obra, com exegese de um bem conhecido texto bíblico que se trata do assunto com frequência, que é o Salmo 147:5. Grande é o Senhor, nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu conhecimento.
Esse é o texto básico no qual Charnock desdobra a sua obra aqui sobre a onisciência de Deus. Então vamos lá. Charnock passa para a doutrina e afirma que Deus possui conhecimento infinito. É a afirmação de Charnock, do puritano. Tal declaração precisa ser analisada mais detalhadamente. Por isso, com o intuito de chegar a uma melhor compreensão da onisciência de Deus, Charnock considera, por exemplo, que tipo de conhecimento existe em Deus e o que Deus sabe, como ele conhece as coisas. Então, Charnock, como ele era um homem sério e tinha um profundo conhecimento teológico, assim como os demais puritanos da sua época, século XVI, XVII e XVIII, ele vai definir e explicar por que ele defende de que Deus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas e o seu conhecimento é infinito. É o que nós vamos perceber aqui, ó. O que nós vamos aprender aqui, ó. Ele fala, por exemplo, que tipo de conhecimento existe em Deus, o que Deus sabe e como Deus conhece as coisas. É o que ele vai desdobrar aqui. Vamos lá, vamos tentar desdobrar isso aqui de uma maneira que vocês entendam e que não fique um vídeo muito longo, certo? Já deixa seu like aí se você está acompanhando o nosso trabalho e para fortalecer aí. E se você conhecer alguém que gosta de teologia, uma teologia profunda, puritana, compartilha para aquele amigo esse canal e essa obra aí. O tipo de conhecimento que Deus possui é descrito nas Escrituras em associação com as coisas passadas, presente e futura. Ou seja, qual o conhecimento que Deus tem? Ele realmente é descrito nas Escrituras, como nós lemos aqui o Salmo 147, que fala, não há limite para o seu conhecimento. Então é isso que ele fala, vamos lá. Coisas passadas, presente e futuro. Em termos específicos, no que diz respeito às coisas futuras, o conhecimento de Deus é chamado de pré-conhecimento, ou presciência, ou seja, as coisas futuras. Quanto à universalidade dos objetos é denominado onisciência, ou seja, sobre todas as coisas que existem, que já foram criadas, palpáveis. É denominado que Deus tem ciência de tudo, nada está fora do seu conhecimento. Nada está em qualquer lugar que Deus não saiba que ali está ou que tenha ciência daquele objeto ali. Quanto ao entendimento simples das coisas, é denominado conhecimento. Certo? Então ele já falou a presciência antes, onisciência. A presciência, né, o pré-conhecimento, antes de acontecer ele já sabe. Onisciência, ele sabe de tudo que está formado e criado, certo? O que está acontecendo. E o conhecimento, quanto ao entendimento simples das coisas, é denominado conhecimento. Quanto ao agir e ao determinar as maneiras de agir, é denominado sabedoria e prudência. Olha aí. Quando Deus age, ele determina as maneiras de agir, ou seja, ele age de tal forma. Essa ação, aí entra o atributo de Deus, a sabedoria. Ou seja, Deus, com seus atributos, ele age conforme os seus atributos. Então, como que Deus age no presente? Conforme a sua sabedoria aplicada a todo o seu conhecimento. Pré-conhecimento, né? O conhecimento universalidade, que é todos os objetos que tem à sua volta, tudo que está acontecendo agora, e evidentemente o conhecimento futuro, né? Então vamos lá. É denominado sabedoria e prudência. É a base pela qual Deus age no agora. Ou seja, é o que ele faz. Se ele tem todos os conhecimentos e ele já sabe o que foi decretado, né, por ele mesmo, que está escrito na Bíblia, tanto é que por isso que os profetas já sabiam o que aconteceria, porque já estava decretado pelo próprio Deus. Então isso aí a gente vai aprender depois aqui. Então vamos lá. Ao saber, Deus está agindo, e ao agir, a sabedoria de Deus se manifesta.
O conhecimento de Deus pode ser analisado ainda do ponto de vista do entendimento visionário, olha aí, ou seja, uma visão mais ampla, aquela visão, né, sobre todas as coisas. E do entendimento simples, aí ele vai explicar um e vai explicar outro. Primeiro, visionário. E do conhecimento simples. Quanto ao primeiro, Deus não somente conhece de forma infalível todas as coisas passadas, presentes e futuras, mas também conhece a si mesmo. Esse é o conhecimento visionário, ou seja, Deus ele tem um conhecimento de si mesmo. Tanto é por isso, como vai desdobrar aqui a obra, que Deus criou as coisas a partir do nada, porque ele já tinha o conhecimento de si mesmo. E por isso ele criou as coisas com seu poder, ou seja, o que move Deus a usar o seu poder e criar algo? Porque ele tinha conhecimento de mesmo, ele sabe da sua capacidade. É isso que nós vamos ver depois. O que moveu Deus a agir, a criar? Porque ele sabe do seu poder, ou seja, então ele tem conhecimento de si mesmo, dos seus atributos. Percebe? Então vamos lá. Esse é o conhecimento visionário. Esse conhecimento diz respeito a coisa que na realidade Deus tem em relação com o decreto dele, ou seja, também os decretos dele, aquilo que ele falou, decretou através das escrituras e dos seus profetas, e com o conhecimento que ele tem de si mesmo. É a união dos dois. O segundo, o último, né, que no caso aqui é o simples. O entendimento simples de Deus. Envolvendo coisas fora do decreto de Deus, ou seja, coisas que são possíveis de serem realizadas pelo poder de Deus, ou seja, a sua capacidade. Ele decretou, ele sabe da possibilidade que tem de algo, caso ele queira agir fora do seu decreto, né? Mas aí já entra alguns pontos mais complexos, ou seja, não é porque ele tem conhecimento que ele vai agir, que ele vai fazer aquilo, porque aí ele poderia entrar em contradição, né? Falando sobre os atributos de Deus. Então vamos lá. Exatamente, envolvendo coisas fora do seu decreto, ou seja, coisas que são possíveis de serem realizadas pelo poder de Deus. É óbvio que para Deus todas as coisas são possíveis, embora jamais venham a existir, mas estejam para sempre envoltas em trevas e nada mais, ou seja, só existe apenas um tipo de imaginário, ou seja, Deus tem conhecimento que poderia acontecer? Tem, porém, ele não vai fazer, ou seja, nada está fora do seu conhecimento, percebe? Vamos lá então. Essa distinção é parecida com aquela entre o poder ordenado de Deus e o seu poder absoluto, entre o poder de Deus para executar aquilo que ordenou e decretou e o poder absoluto de Deus para fazer todas as coisas. Certo? Então, essas duas formas de se manifestar o poder de Deus aqui que ele está falando. O poder ordenado de Deus, ou seja, ele tem conhecimento daquilo que ele ordenou, então ele tem poder para exercer aquilo que ele ordenou, ou seja, para não frustrar ali a sua ordem e o seu decreto. E também ele tem o poder absoluto, ou seja, o poder de executar aquilo que ele ordenou e decretou, e o poder absoluto de Deus para fazer todas as coisas, inclusive se o próprio Deus quisesse fazer um novo decreto, né? Mas aí já é um ponto mais complexo que não pode, de maneira nenhuma, os atributos de Deus podem entrar em contradição em si. A Bíblia fala que, ainda que nós permaneça, que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, vai só aí essas linhas de raciocínio. Então, vamos lá. No entanto, os seres humanos finitos não conseguem compreender a visão e o conhecimento de Deus, pois o nosso, em comparação, não passa de um grão de areia, o nosso conhecimento. Como é que está aqui, Micaías, o tempo dessa gravação? Quantos minutos? Consegue ver? 14? Meu irmão, eu vou encerrar essa gravação aqui, porque já passaram-se então 14 minutos. Eu vou dividir mesmo em 2 blocos.
né, esse atributo de Deus. Então vai o primeiro. Vamos dar uma paradinha aqui, que Deus abençoe e deixa seu like aí. Pode parar aí.